Em companhia do indigenista Bruno Pereira, Dom Phillips desapareceu ou foi desaparecido na fronteira do Amazonas com o Peru. Se de fato o pior aconteceu, como parece mais evidente a cada dia, Dom Phillips entra para uma das tantas listas macabras do Brasil, essa a de jornalistas assassinados. Segundo o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, foram mortos 39 jornalistas no Brasil entre 1992 e 2017. 2017, ano em que dirigi para a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo o documentário Quem Matou, Quem Mandou Matar? Política e Polícia no Assassinato de Jornalistas. De 2017 para cá, ao menos mais 7 jornalistas foram mortos no Brasil. O jornalista Jefferson Pureza, 39 anos, assassinado em 17 de janeiro de 2018, na varanda de sua casa em Edealina, Goiás. Wellington Brison foi morto também em janeiro, em Cacoal, Rondônia, 4 tiros enquanto pilotava uma moto. Jairo de Souza foi assassinado a 21 de junho de 2018 em Bragança, no Pará. Morte encomendada a um grupo de extermínio. O radialista Marlon de Carvalho Araújo, 37 anos, foi assassinado no dia 16 de agosto, dentro de sua casa em Riachão do Jacuípe, na Bahia. Em maio de 2019, mais 2 assassinados. Robson Giorno, dono do jornal O Maricá, cidade do mesmo nome, no estado do Rio de Janeiro. E a 18 de junho, Romário Barros, criador do site Lei Seca, também em Maricá, Rio. A 12 de janeiro de 2020, em casa, foi morto a tiros o repórter e dono de site Léo Veras, que trabalhava em Ponta Porã e morava a metros ali. Basta você cruzar a calçada e você já está em outro país, no Paraguai. Veras morto na beirada do Paraguai, na violentíssima Pedro Juan Cabaleiro, tomada pelo narcotráfico e contrabando, assim como Ponta Porã. Com Léo Veras conversei longamente e gravamos por dias, isso 2 anos e meio antes dele ser assassinado. Parte da conversa, quase uma profecia de Léo Veras sobre o próprio assassinato, encerra o documentário que vocês verão a seguir. O jornalista inglês Dom Phillips, agora desaparecido, tem família e moradia no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Cidade onde, a partir da praia do Porto da Barra, Dom tem o costume de remar pela Baía de Todos os Santos. Freelancer no Guardian, mais importante jornal da Inglaterra, Dom Phillips, um oriundo das classes trabalhadoras de Liverpool. Paulo Barbosa da Silva é o coordenador-geral da Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Ele relata: 2 dias antes de desaparecer, Dom Phillips gravou imagens de invasores de terras indígenas e eles estavam armados. Invasores ligados a Amarildo da Costa de Oliveira, de apelido Pelado, preso pela polícia do Amazonas como um dos suspeitos. Desde a véspera da prisão, em conversas em áudio com lideranças indígenas, ouvimos referências a Pelado. Segundo testemunhas, a lancha de Pelado foi vista seguindo o barco de Bruno e Dom. Não era segredo que Amarildo, o Pelado, ameaçava há tempos o indigenista Bruno Pereira. E é fato conhecido o Pelado ter naquela área um grupo de iguais a ele, conhecidos na região pelo exercício de, digamos, mesma atividade. O coordenador-geral da Univaja, Paulo Barbosa, diz em áudio: os próprios moradores, os ribeirinhos, falam pra gente que foi o Pelado e não foi só uma pessoa que organizou. Amarildo foi preso com cartucho calibre 16 já disparado e com munição calibre 7,62 de uso exclusivo das Forças Armadas, sem ter sido utilizada. Pelado pode ser um criminoso e isso tem que ser provado, mas é um pobre diabo cercado por semelhantes a ele. Prestadores de serviços para andares superiores aos deles.
Seja ou não especificamente neste caso, o mando tem uma escala que passa pelo dinheiro grande e pela política e seus braços. Não apenas na Amazônia brasileira se sabe quem são alguns dos tantos responsáveis. Responsáveis políticos e morais pelo atual estágio de criminalidade, de barbárie na floresta amazônica, que chega a crianças indígenas de 12 anos sendo estupradas, a crianças indígenas sendo mortas por garimpeiros do garimpo ilegal. Nomes e instituições que autorizam, que instigam, deixaram rastros na lenta e arrogante reação ante o desaparecimento duplo. E, por tal desempenho, estão em longas reportagens e manchetes de mídias mundo afora nos últimos dias. Se de fato for inculpado e preso isoladamente, Pelado pode vir a se tornar personagem de enredo já conhecido, conhecidíssimo no Brasil, de desfecho súbito e repentino numa cadeia ou numa mata qualquer. Chefe do escritório do crime, organização de pistoleiros, de assassinos de aluguel, o poderoso capitão PM Adriano da Nóbrega terminou daquela maneira. Imagine um lascado como Pelado. Vamos ver agora, a seguir, como, por que e a mando de quem costumam ser mortos jornalistas no Brasil. 46 assassinados nos últimos 30 anos. Seu nome é? Ponça do Santos Martins. E o senhor trabalha há quantos anos aqui no cemitério? Uns 30 e poucos anos, 33 anos, uma coisa assim. O senhor tem quantos filhos? Tenho 6 filhos. É? E o que eles estudam? Tem um que está fazendo jornalista e o outro é professor. Está fazendo jornalismo, né? É. E o que o senhor acha disso, de fazer jornalismo? Bom, no meu ver, eu falei para ele que é profissão de perigo. Ele falou, não, mas eu quero, então tudo bem. Perigo o senhor já enterrou? É que eu já enterrei quantas pessoas assim, que é jornalista e o pessoal vem. Só aqui já 2, né? Aqui 2 que eu tenho mais aí. Recentemente, só recentemente 2. Recentemente é isso aí. Quando você mata um jornalista, você está estabelecendo qual é o limite do que pode ser dito, do que pode ser investigado, do que pode ser falado, do que pode ser conhecido. É um segredo engraçado, que a cidade inteira sabe e todo mundo faz de conta que não sabe. Quando você liga a câmera, então, tchau. Conceição da Feira fica 1h e pouco de Salvador, 1h30 de Salvador, pertinho de Feira de Santana, que é a segunda maior cidade do estado. Lá foi morto o Djalma, radialista,
trabalhava na rádio única, emissora da cidade, uma rádio comunitária. A partir de agora, programa Acorda Cidade, na apresentação de Djalma Santos, de segunda a sexta. São 6 horas e 21 minutos, estamos aqui na delegacia de polícia, entrevistando o meu amigo e amigo do povo, com certeza, que ninguém tem inimigo. Ele foi morto no dia 22 de maio de 2015. Ele tinha um barzinho no município dele, lá em Governador Mangabeira. Ele foi sequestrado dentro do bar dele. Chegaram uns caras armados e colocaram o pai no carro e carregaram. Ele foi raptado e assassinado aqui em Conceição da Feira, numa localidade chamada de Timbó, povoado do Timbó. Aproximadamente 15 tiros. Foi morto com vários tiros na região da boca. E quando atiram na região da boca, como se fosse um aviso, assim, que falou demais, ele falou que não devia. Quem matou o colega Djalma Santos estava com muita raiva dele. Se a gente conhece as dificuldades que você tem hoje de trabalho, econômicas, etc., na chamada grande mídia, imagine o que é você trabalhar nos pequenos municípios do Brasil, um meio de comunicação que é emissora de rádio e ponto. Ele havia comentado no programa dele que aguardassem que segunda-feira ele teria uma bomba para divulgar. E eu perguntei a ele que bomba era essa, ele não, segunda-feira eu lhe falo. Só que aí não deu tempo. Quando ele lia algum comentário que ele não gostava, geralmente ele comentava ao jeito dele. Ele era uma pessoa a pavio curto. Ele recebeu a ameaça no próprio dia que ele foi assassinado. Ele saiu discutindo com essa pessoa falando ao celular. Da rádio. Não se sabe com quem ele estava falando. Ele estava muito nervoso, muito preocupado, porque ele tinha me dito que ele estava sendo ameaçado, só não disse por quem e por quê. O escrivão ligou pra gente aqui um dia pedindo o celular dele para ver todos os números de contato que tinha para entregar lá no Ministério Público. Deu notícia, só que está em sigilo, disse que não pode. Também. Está em sigilo. Independentemente disso, se quebra o sigilo telefônico através da justiça, que a justiça pode fazer isso. Por que não foi pedido isso à época? Nós tratamos de concluir primeiramente o inquérito policial, com a oitiva de todas as testemunhas, e encaminhamos esse procedimento para o Ministério Público. O Ministério Público vai avaliar. Então eu acho que não houve muito interesse, na minha opinião particular. A cidade inteira, se você não vai como jornalista, sabe basicamente o que aconteceu, quem mandou matar, etc. Mas entre você falar isso e você poder provar, tem uma diferença. Alguém viu, né? Tinha um que estava tinha 2 encapuzados e tinha outro que não estava. E por que não... Mas quem é que vai dar essa pescoça bala, né? Eu diria que isso é um microcosmo do Brasil. Você tem política, você tem polícia. Às vezes o jornalista tem que se virar com outras coisas que ele faz. Tem outros empregos, tem outras motivações. Ele, além do rádio, ele tinha uma empresa de detetização. Além dessa empresa de detetização, ele tinha também um sítio que ele criava frangos, essas coisas aí. Então é muito popular, muito conhecido no local, só que ele estava muito envolvido com questão política. Ele estava falando muito que ia se candidatar. Eu dizia, pai, para que você vai se candidatar? Porque só tem seu emprego, tem sua detetização. Ele seria candidato a vereador. Mas o que levaria ele a ingressar na questão política é porque ele fazia o trabalho social muito forte. Ele estava querendo ajudar a mulher que mora no Pinheiro, em um bairro aqui. A casinha dela, você precisa ver como é que tá, Jesus. Começou o desassossego dele, foi depois desse negócio dessa rádio aí, que ele começou a ajudar a mulher. Pompilho entrou no Pompilho, prefeito. Pompilho. Daqui? Sim. Aí falou, Djalma, as coisas não é bem assim, isso aí é com assistência social. Aí ele foi onde ele falou. No meio do programa foi, na sexta-feira foi, Pompilho ligou pra ele. Aí ele foi e falou assim, respeito muito o senhor, mas eu vou terminar a casa porque a mulher tá pedindo. Então eu quero dizer à sociedade, quando a gente quer, a gente faz. Eu vou terminar a casa sim. Eu vou terminar a casa, só não termino essa casa só se me matarem. Existem dezenas, se não centenas de jornalistas que estão ameaçados pelo país todo.
Quer dizer, não adianta a gente só investigar depois que matou. Tem muito jornalista que qualquer comunidade estadual ou municipal sabe que ele está sendo ameaçado. Seria importante que isso tivesse um acompanhamento, porque esse acompanhamento poderia impedir que se chegasse a esse ponto. Djalma, ele era uma pessoa muito querida na cidade, mas ele também tinha muitos problemas. Não estou acusando ninguém, mas política, que foi próxima à política, mulher, que ele era muito mulherengo, mas assim ele não pegava mulher casada, mas mulher com a gente, que eu sou do casal, do primeiro casal. Com a gente deu 24 filhos, mas a gente não sabe se é tudo dele. Que ele já pegava a mulher já com filho. Sempre tem alguém que não gosta de mim, mas é assim mesmo. Não ligo por isso. O importante é que eu faço e sou o que eu sou. Independente de qualquer situação. A principal linha de investigação é essa, crime político, crime de mando, pistolagem, envolvimento de policiais, inclusive. Dois estavam com touca, Foram 4 homens, 3 a 4 homens fortemente armados, utilizar ponto .40, utilizava até uma metralhadora, o porte físico avantajado. Então tudo isso é indicativo de que realmente trata-se de pessoas ligadas à área de segurança. Realmente quem viu os má conduta pegar ele lá, ouviu muito bem dizer, e você falou que ninguém te cala, eu vou te calar. Teve gente que ouviu ele gritar, pelo amor de Deus, não me mate, meus filhos, etc. E quando ele viu a pessoa que fez assim, que ele ia falar o nome, que ele fez assim, seu! Aí atiraram na boca dele, deram um tiro aqui que saiu dentro do olho, pra não ouvir ele falar o nome da pessoa. Quando eu comecei a cobrar mais veementemente, eu recebi algumas ligações que não eram identificadas, que a pessoa perguntava, por que você está mexendo nisso? Se o cara não prestava. E até eu, irmã, se eu soubesse quem era, eu acho que eu não teria coragem de falar. E ninguém vai calar minha voz não, hein? Ainda tem essa. Ninguém vai calar a minha voz. Tenho certeza disso. Ninguém vai calar minha voz. Nós não podemos santificar os jornalistas o tempo todo e tudo, mas é evidente que do ponto de vista de uma comunidade, quando você mata alguém porque ele estava dizendo coisas, as coisas deixarão de ser ditas. É isso que você perde. Independente de que se estava certo, se estava errado, esse é o limite. Esse caso é um clássico, mais um clássico do exercício do jornalismo chamado Brasil Profundo. 12h34, é a voz do Vale que está no ar para você ao vivo. Nós estamos em Camocim, no Ceará, a 380 quilômetros de Fortaleza. Numa pequena cidade, por exemplo, para você trabalhar numa rádio, você tem que conseguir o anunciante. Imagine só a fragilidade a que isso leva. Por que o Gleidson Carvalho foi morto? Por que o Gleidson Carvalho, radialista, jornalista, trabalhava na Rádio Liberdade, apresentava um programa de meio-dia às 2h, por que ele foi morto? Nos estúdios da Rádio Liberdade, a rádio que é show. Isso era por volta das 12h20. Foi às 12h25. Isso, aí invadiram a rádio, né? Eu perguntei o que era. Disseram que iam fazer um anúncio e ela abriu a porta, e quando abriu a porta eles puxaram o revólver, um dominou, o outro entrou no áudio, né? Eu estava operando a mesa aqui, numa cadeira igual dessas, de repente chegou um cara, ele abriu a porta de uma vez. Foi determinado que ele se abaixasse. Por favor, não me mate não, disse assim. Aí quando eu disse isso, aí ele apontava pro Gleidson e meteu o tiro nele, primeiro tiro nele. Foram tiros mortais, né? Ele já chegou no hospital sem vida. Gleidson Carvalho era um radialista muito competente e também muito combativo. Ele tinha um programa, talvez um dos mais ouvidos aqui do interior do estado do Ceará. O papel do radiojornalismo que ele desempenhava era um papel crítico, em que ele levava ao ar as reivindicações da população, em que ele levantava questionamentos a respeito do mau funcionamento do serviço público. Eu não preciso da prefeitura de Martinópolis para nada. Para nada. Para mim é uma zero esquerda, não preciso de nada. Agora a população pobre, a população humilde,
Precisa. Sempre quando ele estava falando em questões da prefeitura, ou se ele falava de saúde, posto de saúde de algum determinado lugar, eu atendia, geralmente às vezes era voz de homem. Daí dizia para mim tirar o Gleidson do ar, porque senão ele ia acordar com a boca cheia de formiga. Porque ele fazia severas críticas à administração de Martinópolis, cujo prefeito era o senhor James Bell. Tem um certo ditador que ele está querendo voltar à era da ditadura de 64. Ninguém pode falar nada não, que o bichinho fica todo enfesado. O bichinho fica todo nervoso. O bichinho tá com o rei na barriga. Começou uma rivalidade muito grande entre a vítima, o Gleidson, e o James Bell. Gleidson Carvalho é mais um clássico do que nós estamos investigando. Ele era obrigado, como quase todos os profissionais desse setor, ainda mais no interior, a levantar a publicidade para o próprio programa, na prática, o seu salário. Essa promoção do Forró Sem Limite da Liberdade FM, estamos dando para você R$500 em dinheiro. Segundo o James, ele estaria como vítima de uma extorsão praticada pelo Gleidson. O que o prefeito fazia? A acusação do quê? Ele teria feito muita pressão para conseguir anúncio para a rádio. Gleidson queria assumir a publicidade institucional, a rádio, assumir a publicidade institucional do município de Martinópolis. Isso argumentando o James, para que ele não fizesse críticas à administração. O fato é que ele era um jornalista combativo, falava o que tinha que falar, mas que também, por todos os depoimentos, eventualmente passava do ponto em relação a críticas pessoais. O bichinho, antes de ser eleito, era uma humildade monstra, no meio da rua, atendendo o povo e tal. Agora, é só andando de carro importado, às custas do povo, e uns 4 ou 5 babões que estão ao seu lado mamando nas tetas da prefeitura, dizendo homem bom, homem bom. Olha, o papel do jornalismo e do jornalista é um papel desafiador, né? A gente tem a função principal de levar a informação e de levantar questionamentos diversos. E a parte mais delicada do nosso trabalho está relacionada à política. Recebemos um informe de que os caras que haviam cometido o crime, os criminosos, estariam na cidade de Senador Sá. Quem tem uma fazenda lá próxima a essa localidade é o senhor João Batista, dentista, né? Que é tio do ex-prefeito lá de Martinópolis, James. Eles chegaram lá à noite e surpreenderam os homicidas. Entramos chutando a porta e pegamos 3 e 2 correram. Mas mesmo assim a gente entrou na casa, pegamos documentos dos pistoleiros e realmente o crime ficou elucidado, né, com relativamente a quem havia cometido o crime. Fizemos a autuação em flagrante do grupo que estava lá. Em seguida pedimos a preventiva dos 2 pistoleiros, porque nós tínhamos todas as condições, né, da autoria. Com quem a gente conversou, entre várias pessoas, com a namorada, Israel, que participou como cúmplice do crime, que está presa. E o que ela disse? Que o seu namorado, pistoleiro, tem sede de sangue. O Israel é um psicopata, ele é um psicopata mesmo. E quando ele não matava a gente, ele ficava doido, perturbado, dizendo que estava doido para matar a gente, se cortava. Ele falou que quem ensinou a matar ele foi o pai dele. Porque o pai dele parece que praticava já esse tipo de coisa, e quando ele era pequenininho, o pai dele pegava e matava a gente na frente dele, sabe? Se o senhor quiser ir pro pau, nós vamos pro pau, prefeito. Aí o senhor sabe, é o senhor que diz. Se o senhor vai aguentar 4 anos de chibata, porque na hora que eu começar a investigar, prefeito, eu vou descobrir. Gleidson Carvalho eventualmente passava do ponto, mas houve o crime e os mandantes são quem? Pelo menos 2 acusados são tios do ex-prefeito da cidade vizinha. Os mandantes eram o Batista Dentista e o Chico Dentista. São 2 tios do ex-prefeito do Martinópolis, James Bell. Nós conseguimos fazer vários levantamentos. O que se especula da motivação era que o
o radialista falava mal do prefeito, né? Gerou um problema com a família do prefeito, né? O que se entende, né? O que aconteceu, Flávio. Eu me sinto obrigado a dizer que um processo, quando ele tem uma motivação, lógico que ele tem que buscar quem motivou, a quem é que era pronunciado ataques à administração de Martinópolis. Quem era o principal responsável pela administração de Martinópolis? O prefeito. E quem era o prefeito? Era o senhor James Bel. Não se justifica o encerramento dessa fase processual sem pelo menos a sua oitiva. Nas alegações finais, o promotor Evânio pediu e o juiz Saulo Gonçalves dos Santos deferiu a prisão preventiva de Valdir Arruda Lopes e Chico Dentista, que tinham sido presos e depois libertados no início desse processo. Valdir Arruda Lopes é acusado de ser cúmplice por levar os pistoleiros ao local do crime e ser o encarregado do pagamento. Valdir, segundo a promotoria, trabalhava na empresa de água mineral do prefeito James Bel. O promotor desconfia do vazamento porque depois do pedido de prisão, Chico Dentista escapou, ao contrário de Valdir Arruda Lopes, que está preso. Neste outubro de 2017, Chico Dentista e João Batista Pereira da Silva, o Batista Dentista, acusados como mandantes, estão foragidos, assim como os pistoleiros Israel e Tiago. O senhor diria que essa questão já se encerrou? Não. Existe um procedimento de investigação criminal tramitando aqui no Ministério Público que serve tanto para amealhar mais provas, para reforçar a culpabilidade deles, como também de descoberta de eventuais outros envolvidos. Está começando o Liberdade Notícias. A partir de agora, as principais informações. Eu analiso o real perigo de estar ali sentado na cadeira onde um radialista foi assassinado. Eu analiso o risco, e talvez o risco seja um freio. A minha linha moderada nas críticas, ela é um freio pela minha consciência e pelos reais riscos que a gente corre todos os dias. Com isso, no Brasil, que tem baixíssimo índice de resolução de assassinatos e homicídios, em torno de 10%, se a morte não for uma morte, aspas, importante, isso passa batido. Claro que no caso do jornalismo, ela se torna importante pela própria profissão, pelo que significa, pelo que ele significa na sociedade. Pode ir? 3, 2, 1. Repórter Rodrigo Neto. Por que mataram o Rodrigo Neto? Essa foi a pergunta que eu fiz e que eu venho fazendo até hoje. Por que mataram o Rodrigo Neto? Ipatinga é uma cidade do Vale do Aço, 3, 4 horas de Belo Horizonte. Ipatinga, nós fomos investigar o assassinato do Rodrigo Neto e um mês depois o assassinato do fotógrafo Wagner Carvalho. Ninguém mata ninguém por nada. Ele foi morto porque denunciava, assim como o outro foi morto porque disse que sabia quem mandou matar. A motivação não ficou bem esclarecida. Os 2 condenados nesse crime se recusaram, de qualquer forma, declinar qual que seria a motivação do crime. A autoria ficou esclarecida. Pitote e o investigador, ex-investigador de polícia, Lúcio Lira Leal. Que teria dado cobertura, não é isso? Sim. Repórter Rodrigo Neto. O que o tempo não apagou. Programa Plantão Policial. Se você não quer aparecer, não deixe o fato acontecer. O Rodrigo é um quadro, inclusive, né, de muita repercussão. Que o tempo não apagou. Dentro do programa Plantão Policial, ele fazia este quadro. Que eram crimes não resolvidos, é isso? Cobrava isso, né? Cobrava firmemente e queria resposta, enfim. Realmente é um programa, um quadro que tinha uma repercussão muito grande por esse motivo. O Rodrigo, todo mundo gostava. As pessoas gostavam dele. Quando encontrava com ele aí na porta da rádio, e tal, eu te amo e tal, eu gosto. Porque ele dava voz a essas minorias. Pergunta inevitável, teria sido por causa desse programa que ele foi assassinado? Aí eu não sei se foi esse o motivo, né? O motivo real a gente não sabe,
Eu, particularmente, não sei. E ele diariamente fazia as denúncias de todos esses crimes que eram cometidos por esses membros do poder local. Ele era uma voz isolada em denunciar esses crimes. Quando ele chegou perto dos verdadeiros mandantes, daqueles que comandavam, o que ele recebeu foi uma decisão numa mesa de bar. Pessoas desgostosas com isso teriam comentado nessa mesa de bar que o Rodrigo Neto estava demais. Então, o Pitote, ouvindo aquilo, e o Lúcio também ouvindo aquilo, sem ordem de ninguém, tomaram essas dores, planejaram e levaram a efeito a morte do Rodrigo Neto. E calar aquela voz, foi a única forma de que encontraram de calar aquela voz que estava destoando. Ele foi assassinado em frente ao churrasquinho do Baiano, no bairro Canaã, em Ipatinga. E pouco mais de 30 dias depois, sobreveio a morte do repórter fotográfico Wagner de Assis Carvalho. O repórter fotográfico tinha fama de falar demais. E ele teria dito que ele sabia quem matou. Foi o que ele falou: eu sei quem matou Rodrigo Neto. Sei, não vou falar porque eu não quero morrer. Na semana que ele falou isso, 4 dias depois ele apareceu morto. Quem matou foi o crime organizado, formado por policiais civis e militares no Vale do Aço. Quem matou Rodrigo Neto foi o Wagner Carvalho, em função dos ciúmes que o Wagner Carvalho nutria por ele, junto com o tal de Serginho. O Serginho era um meliante aqui da região, está solto até hoje, está em tese, está desaparecido, mas ninguém achou, a polícia falou que ele morreu. E Carvalho estava falando demais e o Serginho resolveu matar o Carvalho. Ambulâncias, ônibus, aquelas coisas mais que o Rodrigo, na época ele denunciava vereadores de Ipatinga, de Timóteo, Coronel Fabriciano, políticos de Belo Oriente, oficiais superiores da Polícia Militar e denunciava delegados também da Polícia Civil. E ele envolvia também um deputado federal na sua denúncia, que hoje é suplente de senador. E aí ficou um ou outro trabalhando com os casos do Rodrigo Neto, até a gente ver todos os policiais que haviam sido presos naquela época sendo soltos um a um. E aí, o medo ganhou. O medo ganhou. E, de fato, calaram a voz do Rodrigo Neto, não só a dele, como a de vários jornalistas hoje. Eu tinha uma opção, ou continuar com jornalismo combatente e ser rechaçada pela polícia local do Vale do Aço, ou trabalhar para sobreviver. Eu optei por trabalhar para sobreviver. O jornalista que fica tem medo. O jornalista que fica escolhe entre morrer ou continuar exercendo sua profissão. Porque eu preciso do meu trabalho, eu gosto do meu trabalho. Eu não quero a polícia me coagindo, me ameaçando. Eu quero ficar viva. E onde aconteciam 8 mortes por semana, chegou, em muito período, não ter nenhuma morte. Ou seja, ficou caracterizado que as denúncias que o Rodrigo Neto fazia cotidianamente eram verdadeiras, eram verídicas, e aqueles que o assassinaram também estavam assassinando e tinham um grupo de extermínio na região. O cara que está sentado na cadeira hoje lá em dia, o que ele vai fazer? Ele vai pensar, todo dia que ele entra no estúdio, ele vai pensar, essa é a vitória da impunidade, mas o que eu queria dizer é o seguinte: se você está exatamente tratando do crime, na maioria dos casos, e denunciando os crimes, e você não tem proteção alguma, você vai acabar acontecendo contigo o que acontece com o resto da sociedade. Matam 60 mil aproximadamente por ano, a cada ano. Aqui, esse é o túmulo de quem? Do Paulo Roccari. Paulo Roccari, né? Roccari. E o que aconteceu? O senhor sabe o que foi? Como é que foi? Eu não sei o que aconteceu. Foi lá no centro, lá que ele foi matado. Ponta Porã é a ponta de um estado, tem aproximadamente 90 mil habitantes, é a fronteira. Aqui eu estou em Ponta Porã, aqui eu já estou em Pedro Juan Cabaleiro, que é o Paraguai. Você tem 2 cidades com aproximadamente 180 mil habitantes no conjunto, que estão no meio de uma disputa do narcotráfico e de bandos que estão disputando o poder. Nisso você tem ali jornalista.
Paulo Roberto Cardoso é um dos grandes jornalistas que Ponta Porã teve, né? Optou pelo nome de Paulo Roccaro, por ser um nome mais curto, né, e mais rápido de divulgar as matérias, ele assinava Paulo Roccaro. Era um formador de opinião, escrevia muito bem, só que muitas vezes ousado, né? Vai tomar uma paulada agora, ele falava. Aí, o nome dele é Paulo, né? Vou dar uma paulada. Aí ele escrevia algo sobre certas situações, mas mais no âmbito... Só que pelo que eu lembro, ele não entrava muito na área criminal, né? Mas a parte social, a parte política. Ele atuava em sites e em jornal impresso mesmo. Ele era o editor do Jornal da Praça. Ele era um integrante do PT, é um dos fundadores do PT aqui na região de Fronteira. Durante as primeiras campanhas do PT, ele elegeu Wagner Piantoni como prefeito da cidade, né? 12 de fevereiro de 2012. Bom, nessa noite teve uma reunião na casa do Wagner Piantoni. Então, eles jantaram lá e aí às 23 horas por aí ele saiu num veículo, 2 motoqueiros alcançaram ele e realizaram vários disparos de pistola 9mm, né? O suposto mandante que foi indiciado, Cláudio Rodrigues, né? Cláudio Rodrigues, conhecido por Meia Água, foi indiciado, né? Mas é um problema envolvendo uma política na região, questão política, que essa foi a conclusão do inquérito demonstrou. A esposa do Meia Água, a Sudalene Machado, era a candidata deles, do PT. Então o Paulo Roccaro, ele comentou, pressionando, de que ele teria um dossiê que poderia expor a candidata e acabar nessa reunião. São duas vertentes, a questão da militância política e também a questão de matérias veiculadas nos canais de comunicação. O suposto mandante, né, que ele não chegou aí a julgamento, por Meia Água, foi assassinado no interior de São Paulo posteriormente. O senhor conheceu o Tulu? Conheci. De onde? Aqui mesmo. E qual é a sensação na hora? Não é muito bom não, hein? Porque eu conheci ele praticamente desde pequena. Não é muito bom. Isso. Quantas pessoas trabalharam no enterro dele? Aqui trabalhou umas 8 pessoas, um caixão bem grande, né? Umas 8 pessoas mais ou menos trabalham aqui. Em Ponta Porã, tem o assassinato do Paulo Roccaro, depois do Tulu, também do Jornal da Praça, e tem um segurança que morre junto. O Tulu, cujo nome é Luiz Henrique Rodrigues Georges. Sim, ele era o diretor do jornal, né? O redator-chefe era o Paulo Roccaro na época. Ele foi morto dia 4 de outubro de 2012. Ele foi morto a aproximadamente 50 metros do local onde o Paulo foi morto, na mesma Avenida Brasil. Atiraram e fugiram para o Paraguai e desapareceram. A rua, né? Aqui os crimes acontecem do lado brasileiro, atravessa a fronteira e já acabou. O jornalista que atua ali, ele está atuando nas duas cidades, ele está cuidando daquilo tudo. A fronteira seca aqui nossa é muito extensa. Toda a fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai e Bolívia, que dá em torno de 1.400 quilômetros, 1.100 e poucos com o Paraguai e 300 e tantos com a Bolívia. Se você está numa cidade, por exemplo, em que você tem problemas seríssimos de tráfico, de polícia envolvida, é um ambiente muito mais perigoso e muito mais difícil. Agora, por que o Tulu foi morto? É uma briga entre família. Ele teria participado de execuções aqui de algum familiar. O Tulu eu não tenho o resultado. Salvo engano, ainda está em andamento o inquérito, né? O Tulu é sobrinho dele? Ele é do Fábio Jamil, né? Ele mora aqui em Ponta Porã, né? É uma pessoa conhecida, vive tranquilamente na cidade. Né? Foi inocentado de todas as acusações que urgiam. Pedro Juan Cabaleiro, a metro do Brasil, lá foi morto em 1991, um jornalista paraguaio. Com Leguizamón, né? Santiago Leguizamón. O primeiro assassinato da região. A presença da imprensa investigando o assassinato de jornalista é um alerta para quem pensa em matar. Se você cobre um caso desse exaustivamente até o fim, evidentemente que nesses casos todos se teria caminhado ainda mais em relação aos mandantes. Em qualquer região de fronteira, e aqui
até um pouco mais exponencialmente, o jornalista investigativo ele corre determinados riscos, né? A justiça paraguaia, mesmo eu sendo brasileiro, por trabalhar aqui na região de fronteira, ela autorizou um policial da Polícia Nacional a me acompanhar 24 horas, né? Mas a gente que faz o jornalismo investigativo, é difícil você ter alguém mais com você, porque existem vários segredos. A gente consegue informação tanto no submundo como em off. Quando existe mais uma pessoa com você, as pessoas se inibem, ninguém mais conversa com você. Esse métier ele é complicado, e as fontes para o crime organizado normalmente são quem está envolvido com o crime organizado, então é bem complexo. Tem o radialista Santiago Benítez, uma pessoa bastante crítica às autoridades paraguaias, né? Então ele é uma pessoa que tinha escolta policial, ele criticou o chefe de polícia e o chefe de polícia tirou os escoltas dele. E aí ele teve que criar a própria rádio dele dentro da casa dele, da onde ele fala, né? Uma vez intentaram sequestrar a minha hija, mi esposa estaba en la casa y llegó a ver a los secuestradores, ¿verdad? Y eso fue en el 2007. En el 2009 dispararon por la vivienda. Eran publicaciones referentes al narcotráfico, homicídio. Mas aqui o jornalista ele deve saber onde ele está caminhando. Você pode se tornar alvo. Puedes escribir, publicar sobre el narcotráfico, pero contra un narcotraficante no. Aí não dar nomes. Os jornalistas não são ameaçados pelo crime, né? São muitos poucos que foram ameaçados. Qual é a grande ameaça? A ameaça é a política. O problema é a porosidade da fronteira, que você consegue entrar de forma fácil. A população de bem e também os criminosos têm a facilidade de transporte, de passar de um lado a outro da fronteira. Mas as autoridades já têm essa dificuldade. O policial de um país, no outro país, ele não tem mais o poder de polícia. Acabamos encontrando histórias do coração do narcotráfico na fronteira, não de jornalista, mas que mostram que ambiente é esse. Teve um assassinato cinematográfico do Rafat há pouco tempo atrás. 30 pistoleiros para matar um chefe do crime. E foi morto com a .50, que é uma arma de derrubar avião, no meio da cidade, às 7 da noite. Com o assassinato do Rafat, o que se tem é uma disputa pela área, do ponto de vista dos criminosos, é isso? Ou uma disputa, um vácuo que ele vai ser preenchido. Unos 10 años atrás podíamos hablar de Comando Vermelho, todas essas coisas, 10, 15 anos atrás. Atualmente é PCC. O Pandaporã que é um reflexo do que acontece hoje no Brasil, né? Da criminalidade organizada desses grandes centros de São Paulo e Rio estar migrando para a região de fronteira. E são vários aqui que são ameaçados, mas a maioria continua saindo na rua, né? Continua. Isso como eu estou falando, isso é um microcosmo, um retrato do que é, na real, também o jornalismo brasileiro. Porque a gente fala sempre que o jornalismo os 2 ou 3 jornais, a televisão. Mas o jornalismo brasileiro, o Brasil tem 5.600 municípios, em todo lugar tem vida, tem humano e tem jornalismo. Feito da maneira que é possível fazer, com as condições que é possível fazer. Então eu e a minha esposa, a gente quase não participa de vida social, assim, de festa por aí, né? A não ser em local que eu sei que é de segurança, né? O Léo Veras foi da inteligência do Exército Brasileiro por 26 anos. A gente tem que morrer um dia, né? Eu sempre peço de que não seja tão violenta a minha morte, né? Que não seja com tantos disparos de fuzil, porque aqui se um pistoleiro quer te matar, ele vem na tua porta, manda você abrir, ele vai te dar um disparo, né? Eu espero que seja só um disparo para não estragar tanto a pele.